Amém, meus irmãos? Boa noite de Nalva, que bom que você está aqui conosco. É muito bom ter você presente aqui conosco nessa noite, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Nós vamos então começar o nosso estudo bíblico e vamos começar, claro, orando. Então convido você que feche seus olhos, curve sua cabeça e se apresente diante do Senhor neste momento em oração. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Deus, que tem nos alcançado e sido derramado em nossos corações. Pai bendito, nós queremos, ó Pai, nesse momento te pedir que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, que o Senhor esteja falando conosco. Eu te peço, ó Deus, por estes que estarão ouvindo e por aqueles que ouvirão em tempo oportuno, que a tua palavra possa encontrar em nós, ó Deus, corações dispostos a te obedecer, que possa, ó Deus, frutificar no Senhor, que nós possamos frutificar, ó Deus, frutos dignos de arrependimento, que nós possamos evidenciar, ó Deus, o fruto do Espírito a todo instante, em todas as esferas dos nossos relacionamentos, que as pessoas possam encontrar em nós pessoas, ó Deus, que servem ao único e verdadeiro Deus, pessoas que amam o perdido, pessoas, ó Deus, que falam do amor de Deus. Desperta, ó Pai, em nossos corações cada vez mais, ó Deus, amor pelo perdido, cada vez mais, ó Deus, amor pela transmissão da palavra de Deus, amor pelo evangelismo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos exercer o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, de anunciar o evangelho a toda criatura até que o Senhor volte. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar, ó Deus, em nossos corações nesta noite através da tua palavra, que em nome de Jesus nós possamos ser edificados pelo Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Deus, essa ferramenta de transmissão que é a internet, tanto a minha aqui, ó Deus, que estarei transmitindo, quanto daqueles que estarão ouvindo, que não haja nenhum ruído, que não haja nada, ó Deus, que venha atrapalhar a transmissão, atrapalhar, ó Deus, que os teus filhos possam acompanhar a mensagem, ó Deus, que o Senhor tem para esta noite. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja repreendendo todo e qualquer ruído, toda e qualquer interferência, ó Pai, neste momento, e que tão somente a tua voz seja audível aos nossos corações, aos nossos ouvidos neste momento. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Perdão. Nós estamos estudando nessas últimas quintas-feiras a respeito do Deus incomparável, do nosso Deus que é incomparável. E nós já vimos que o nosso Deus que é incomparável, ele é um Deus que é pastor, é um Deus que nos ama, é um Deus que tem cuidado de nós, né? É um Deus que zela por nós, e esse cuidado, esse zelo do Senhor por nós, ele o torna um Deus que nos fortalece. E hoje nós vamos aprender então a respeito desse Deus que nos dá forças para continuar, desse Deus que nos dá força para a caminhada diária, que nos dá força para seguir adiante, tendo plena certeza e convicção de que Ele está no controle de todas as coisas. E para isso, eu vou contar uma história. Eu vou ler uma história aqui para os irmãos, para que a gente possa refletir um pouquinho. E a história é a seguinte, preste bastante atenção. Houve uma grande guerra, onde um exército impiedoso começou a ganhar muitas batalhas, deixando seu oponente cada vez mais recuado. No exército que estava perdendo a guerra, havia 3 soldados muito amigos. E vendo eles que iriam morrer logo, decidiram então fugir. Mas havia somente um lugar para onde poderiam fugir. Era uma densa floresta ao norte, mas eles sabiam que ao final desta floresta estava uma fortaleza aliada, onde eles estariam salvos, se conseguissem, claro, atravessar a floresta até chegar lá. O primeiro soldado era um veterano de guerra. Ele tinha por codinome Águia. O segundo soldado era um soldado mais forte dos 3, conhecido como Urso Branco. E o terceiro era um recruta, que era chamado de Raposa. Pois bem, quando o grande exército do mal chegou no quartel, não havia mais ninguém.
E o comandante, então, daquele exército ordenou uma grande busca atrás dos últimos 3 soldados fugitivos. Enquanto isso, águia, urso branco e raposa adentravam selva adentro. E a única coisa que deu tempo para eles carregarem foi um pouco de água e uma mochila que encheram com sementes nutritivas. Passado 3 dias, Raposa comenta com seus amigos que não aguenta mais andar e precisa descansar. O soldado Águia concorda e diz: vamos fazer um abrigo bem rápido e continuar logo em seguida. Enquanto que o soldado Urso gritava do outro lado: ei, pessoal, venham aqui! Olha o que eu encontrei! Então eles avistam no meio da floresta uma cabana abandonada. Nesse momento, cada um deles tem uma reação diferente. O soldado Raposa fica contente e diz: finalmente, algo de bom aconteceu conosco, uma notícia boa. O Urso Branco logo completa: o que estamos esperando? Vamos logo entrar. E o soldado Águia: sejamos cautelosos. E entraram na cabana. Ao entrarem, avistam algo inesperado. A cabana estava intacta, repleta de suprimentos, cobertores e alimentos. Aliás, o que não faltava naquela cabana era alimento. E não eram enlatados. Observou bem o soldado Raposa. E ele diz: que maravilha! Vamos nos saciar, passar a noite aqui e amanhã a gente prossegue. E com a boca cheia diz: ufa, eu não aguentava mais aquelas benditas sementes. Mas o soldado Urso Branco, mais precavido, comenta: melhor não. Vamos fazer o seguinte: levemos conosco os suprimentos que pudermos carregar e vamos continuar. Raposa, ainda com a boca cheia, diz: mas e as sementes? O que faremos com elas? Responde o Urso Branco: é só esvaziar as mochilas, deixem as sementes aí e vamos trocar por estes alimentos. E ainda antes que o soldado Urso terminasse de falar, o soldado veterano interrompe os dois de repente: vocês estão loucos? Já esqueceram do acordo que fizemos lá no quartel, do nosso plano de nunca parar? Ainda mais por um dia inteiro, Raposa. Vamos perder muito tempo. E você, Urso Branco, trocar nossas sementes por estes alimentos? Realmente são gostosos, saborosos, mas com certeza não durarão por muito tempo. E sabemos que essas sementes serão suficientes até chegarmos à fortaleza. E outra, não sabemos se demorará dias ou até meses até chegarmos lá. Então eu vos aconselho a prosseguirmos. Esqueçam essa cabana, o perigo é iminente. Blá, 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 caçoou o soldado Raposa e disse: ele só está falando isso porque não foi ele quem encontrou a cabana. Eu vou passar a noite aqui. O que me diz, Urso Branco? Ah, acho melhor não. Eu vou abastecer minha mochila com esses suprimentos e vou continuar. E assim os 3 discordaram entre si e cada um fez conforme achou melhor. O recruta, Raposa, dormiu confortavelmente aquela noite, mas ao amanhecer, com seu sono pesado de tanto comer, não percebeu a aproximação dos soldados inimigos e acaba sendo detido e levado como prisioneiro de guerra. Enquanto isso, o soldado Urso Branco e o soldado Águia continuaram caminhando distante dali. Passados alguns dias, no meio do caminho, o soldado Águia se assusta quando olha para trás e não avista o seu companheiro, que vinha logo em seguida. Ele volta alguns metros e o vê caído no chão, perto de uma árvore. Se apressa para reanimá-lo, pois ele estava desmaiado. Urso Branco, acorde, o que aconteceu? É minha comida, disse o Urso Branco. Ela acabou já faz algum tempo e fiquei envergonhado de te contar. Estou muito fraco, não vou conseguir continuar. Vá sem mim. Jamais! Esqueceu do nosso acordo de não abandonar um ao outro?
Vamos, coma essas sementes, eu vou te ajudar. O urso branco então come logo aquelas sementes, se levanta um pouco mais forte e continua caminhando. Mas não por muito tempo. Ele pede para parar e começa a vomitar. Começa a passar mal. Não, águia, não dá para comer essas sementes. Depois de comer toda aquela comida saborosa, eu não consigo ingerir essas sementes. Elas estão muito amargas. Não dá. Faça força, meu amigo. Vamos, descanse um pouco. Amanhã você estará melhor. E enquanto o urso branco dormia no meio das folhagens com um abrigo improvisado, a águia ficou de vigia durante a noite. Um pouco antes do amanhecer, um barulho no meio da mata chama a atenção do soldado águia e ele acaba surpreendendo um soldado com o uniforme do exército inimigo. Urso branco, acorde, me ajude a amarrar este soldado. E agora, o que faremos com ele? Antes que a águia respondesse, o soldado adversário começa a falar: o que vocês estão fazendo? Soltem-me! Eu sou do exército aliado. Estou disfarçado com esse uniforme. Fui enviado para buscar vocês. Vocês estão indo por este caminho? Vão demorar no mínimo 15 dias para chegar lá. Eu conheço um atalho que vai levar no máximo 3 dias até a fortaleza. Urso Branco então pergunta: como saberemos se está falando a verdade? Qual é o código do nosso exército? E aquele soldado amarrado então responde: olha, não sei muito bem, porque não me informaram direito, mas eu me lembro que é alguma coisa que tem a ver com salvação. A águia então chamou o urso num canto e falou assim: vamos embora, deixa ele amarrado aí. Nós não sabemos se ele é realmente aliado, o código está errado. O código completo é semente da salvação, não podemos confiar nele. O urso branco então responde: ah, qual é, águia? Ele errou por pouco, só errou uma palavra. Me parece estar falando a verdade. Eu não aguento mais. Não vou suportar mais 15 dias sem comer. Eu vou arriscar. Sinto muito, meu amigo, mas acho que a gente se separa aqui. O urso branco, então, solta aquele soldado e os dois mudam de direção. Passado algum tempo, o urso branco, então, se depara com o exército inimigo. E ele percebe o erro que ele cometeu, porque aquele soldado era realmente do exército adversário e não do aliado. E somente o águia chegou à fortaleza. O que nós aprendemos com essa história? O que tem a ver essa história que nós lemos, que nós contamos, com o fato de que Deus nos fortalece? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Efésios capítulo 6, no verso de número 12, Paulo diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós estamos em guerra. Nós estamos em luta, em batalha constante. Não uns com os outros, não contra pessoas, mas contra o inimigo de nossas almas. Nós estamos em uma luta constante contra o pecado. O pecado está o tempo todo ao nosso redor. A Bíblia nos ensina que o diabo ele é como um leão que ruge, que ele está ali, rodeando ao nosso derredor, buscando só uma chancezinha para nos tragar. Nós estamos numa guerra. Nós estamos o tempo todo travando essa guerra contra os principados, contra as potestades do ar. Mas esse Deus que nos fortalece, ele nos prepara para essa guerra. A sequência de Efésios 6, do verso 13 até o verso 17, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade,
E vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos em guerra, mas Deus nos prepara para esta guerra, Deus nos fortalece para esta guerra, Deus nos arregimenta com sua armadura para esta guerra. Esse é o Deus que nos prepara, esse é o Deus que nos fortalece a todo instante. Nós não estamos despreparados para esta guerra, a não ser que você queira, a não ser que eu queira. Porque Deus dá à sua disposição, à minha disposição, a sua armadura pessoal. E o verso 14 diz que nós precisamos estar sempre cingidos com a armadura de Deus, sempre vestidos com a armadura de Deus. No verso 13, Paulo diz, olha, portanto, tomai a armadura de Deus. A armadura de Deus está aqui à sua disposição. É você que tem que ir lá pegar a armadura de Deus, se revestir com ela para enfrentar o dia mau e vencer tudo. Não é uma vitória qualquer. Não é uma vitória pequena, é uma vitória completa. Completa. Deus nos prepara para esta guerra. Deus nos prepara para a batalha. E Deus nos prepara a tal ponto que a garantia da vitória é certa. É certa. Nós não temos o risco de entrar na batalha e perder a batalha. Jamais. Quando um crente, quando um cristão, revestido com a armadura de Deus, entra na luta, a vitória é certa no nome de Jesus. Porque é Ele quem nos arregimenta. É Ele quem nos prepara, é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos disponibiliza todas essas coisas. A verdade, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele nos dá a preparação do Evangelho. Isso quer dizer que nós vamos à frente da batalha, saqueando o inferno a todo instante, preparados e fortalecidos pelo Senhor, para isso, com a espada desembainhada do Espírito nas mãos, né? Com o escudo da fé, que nenhum dardo inflamado poderá nos atingir, com o capacete da salvação, com a certeza da salvação. O Senhor nos prepara para a guerra. O Senhor nos prepara para a batalha. O Senhor, o tempo inteiro, está nos disponibilizando a sua armadura para andar firmes, confiantes na vitória que é certa no nome de Jesus. E Deus também nos prepara um refúgio. Estes soldados da história, quando eles não tinham mais o seu quartel-general em quem eles poderiam se proteger, se refugiar, eles sabiam que eles tinham uma fortaleza aliada. Eles sabiam que eles tinham um lugar que eles poderiam contar, que eles poderiam ir e estar protegidos. Deus nos prepara refúgio. Salmo 31, verso de número 3. A palavra de Deus nos ensina, lá no Salmo 31, verso de número 3. Porque tu, ó Senhor, és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Ele é a nossa fortaleza. Nós podemos estar protegidos no Senhor. No Senhor. Nós estamos preparados para a guerra com a armadura de Deus. E nós temos um refúgio certo, seguro, que é a presença do Senhor a todo instante. Paulo, ele nos ensina que eu e você somos templo do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Significa que o Espírito Santo habita em mim. Sabe o que isso significa? Significa que eu estou com o esconderijo do Altíssimo.
Sabe o que isso significa? A fortaleza do Senhor me acompanha. Essa rocha me acompanha a todo instante. Essa segurança me acompanha a todo instante. O Senhor nos preparou esse refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente a todo instante. Outra coisa que a gente aprende com essa história, aqueles três amigos, eles tinham um lugar para ir. Eles tinham um refúgio para ir. O que eles levaram? Você se lembra o que eles levaram? Eles levaram um pouco de água e uma mochila nas costas cheia de alimento, sementes nutritivas. Deus nos prepara mantimentos. Lucas 4, verso 4. Lucas 4, verso de número 4, diz assim, ó. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. A palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso alimento espiritual. Nós temos essa fortaleza que é o Senhor, esse refúgio que é o Senhor. Nós temos a armadura de Deus e nós temos o alimento na palma das mãos. Literalmente na palma das mãos, porque a maioria das pessoas tem a Bíblia no celular. Então ele está ao seu alcance a todo instante. Mas nem sempre a gente se alimenta dela. Nem sempre a gente tem interesse de se alimentar dela. Nem sempre nós temos prazer em nos alimentar dela. Vocês se lembram de Israel? Vocês se lembram da história de Israel? Durante todo o caminho da travessia do deserto, eles estavam sendo sustentados pelo Senhor, sustentados com uma coluna de fogo durante o dia, com uma coluna de fumaça, de nuvem à noite, para proteger, aliás, o inverso, né? Uma nuvem de manhã para proteger do calor e uma coluna de fogo à noite para aquecê-los. E eles tinham maná que caía do deserto para se alimentar. Eles tiveram codornizes para comer. Mas quando nós olhamos lá para Números, nós vemos uns cidadãos reclamando porque estavam comendo codorniz e estavam comendo maná, com saudade da cebola e do alho do Egito, com saudade da escravidão. Ao invés de se alimentar por aquilo que o Senhor estava lhes dando, eles tinham saudade do seu alimento pecaminoso. Resultado, aquela geração não entrou na Terra Prometida. Quando nós olhamos para Daniel, quando ele foi levado cativo, quando ele foi levado prisioneiro por Babilônia, ele escolheu, junto com seus amigos, escolheu não se contaminar com os manjares, com as iguarias, com o banquete real. Eles preferiram comer verduras e legumes. Verduras e legumes. E se destacaram dos demais. Não se contamine. Tenha prazer na palavra do Senhor. O salmista nos ensina, né? Antes, o meu prazer está na palavra do Senhor e nela medito dia e noite. Tenha prazer na palavra do Senhor. Tenha prazer nesse alimento espiritual. Deus já nos preparou, Ele nos fortalece. Por que Ele nos fortalece? Porque nos prepara para a guerra. Nos fortalece porque nos dá um refúgio, uma fortaleza. Nos fortalece porque Ele nos dá um mantimento precioso que nos nutre para enfrentar o dia mal. Nos nutre para poder suportar as dificuldades e as adversidades da vida. E não só isso, Ele prepara para nós o caminho. Aqueles soldados, eles tinham um caminho a trilhar. Eles sabiam qual era o caminho que levava à fortaleza. Eles sabiam qual era o caminho que levava ao local seguro, ao lugar de salvação. João 14, verso de número 6. Jesus respondendo lhes disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós lemos lá em Salmo 31 que Deus é a nossa fortaleza. E Jesus agora diz, para chegar nessa fortaleza, eu sou o caminho. Não tem outro caminho que leva à salvação. Não tem outro caminho que leva a Deus.
As pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam à salvação. É mentira. É mentira. A verdade, o fato é, só Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Paulo, quando vai falar a Timóteo, ele diz assim, olha, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo ensina Timóteo dessa forma. Portanto, Jesus Cristo é o único caminho. E Jesus, quando ele volta para o céu, ele declara, eu vou preparar-vos lugar. Olha que promessa preciosa. Eu vou preparar-vos um lugar. Deus nos prepara para a guerra. Deus nos preparou um refúgio. Deus nos preparou o seu mantimento espiritual. Deus nos preparou o caminho para seguirmos. O que nos falta para seguir? O que nos falta para sermos fortes no Senhor? O que nos falta? Além disso, Deus, ele nos prepara este caminho precioso, que é um caminho verdadeiro. E ele nos dá essa certeza de termos esse caminhar seguro nas mãos do Senhor. Quando ele declara lá em Salmo 119, 105, quando ele diz assim, olha, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é um caminho escuro, não é um caminho tenebroso, não é um caminho incerto, é um caminho iluminado pela palavra do Senhor. E eu e você, nós não podemos nos deixar ser enganados pelo inimigo. O que aconteceu com a nossa história? Eles encontraram uma cabana. E quando eles encontram a cabana, o que aquele recruta, o raposa, fez? Ele trocou uma fortaleza por uma cabana. Ele trocou uma fortaleza por uma cabana. Olha que situação. Ao invés de desejar estar na fortaleza, protegido e salvo, ele escolheu estar na cabana, estar ali vulnerável no perigo iminente. Mateus 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, no seu verso de número 26, Mateus 7, 26, Jesus diz assim, ó, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Nós lemos em Salmo 31, no verso 3, que Deus é a nossa fortaleza e a nossa rocha. Deus é a nossa rocha. Mas quando nós somos insensatos, quando nós trocamos a rocha da segurança, quando nós trocamos a fortaleza que é o Senhor pela cabana, a nossa ruína é iminente. Porque nós nos tornamos vulneráveis. Nós nos tornamos suscetíveis ao erro. Nós nos tornamos ali prontos para a queda. E o inimigo, como eu disse, ele está ao nosso derredor como um leão procurando a quem tragar. Só precisa de uma oportunidade. Não troque a bênção, meu irmão. Não troque a fortaleza pela cabana. Não troque um lugar seguro por um lugar instável, por um lugar que você pode ser abatido pelo inimigo a qualquer instante. Deus te fortaleceu. Deus te dá a sua armadura. Deus te dá um refúgio que é a sua fortaleza. Deus te dá um mantimento, o alimento que é a sua palavra. Deus já te deu o caminho que é Jesus Cristo. Não saia desse caminho, não desvie desse caminho. Não troque um caminho de glória por um caminho, por uma cabana. Por uma cabana de palha. Me lembra até da história do Chapeuzinho Vermelho, que o vento bate e sopra e acabou. Caiu. Não tem mais segurança nenhuma. Não se deixe ser seduzido para trocar um alimento nutritivo por um alimento
perecível. João 3:19. João 3, no verso 19, diz assim, ó: o julgamento de Deus é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. Não troque o alimento nutritivo da palavra do Senhor pelo alimento fácil. Como assim pelo alimento fácil, pelo alimento perecível, pastor? Eu vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que usam a Bíblia como uma caixinha de promessas. Como assim uma caixinha de promessas? Pesca, sabe? Pesca, literalmente, escolhe na Bíblia somente trechos que massageiam o seu ego. Mas quando a palavra de Deus confronta, bate de frente, nos arrocha, a gente fala assim, não, isso aí não é para mim não. Isso aí não me serve não. Muitos de nós fazemos isso. Muitos. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes, capaz de discernir pensamentos, desejos do seu coração. Ela é capaz disso. Não troque esse alimento precioso que vai nos confrontar, sim, para que nós sejamos aperfeiçoados no Senhor. Vai nos confrontar, sim, para nos colocar no eixo, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente continue firmes e fortes, sempre abundante na obra do Senhor. Vai nos confrontar. Não troque esse alimento nutritivo pelo pecado. Porque o pecado ele pode até ser saboroso. Pode até ser saboroso, como diz a história. Aqueles alimentos eram saborosíssimos, né? Agradabilíssimos, desejosos, mas eles acabam. Eles são perecíveis. E o problema é que quando nós nos acostumamos com o pecado, quando nós nos esbaldamos no pecado, nos esbaldamos nesse alimento perecível que sacia momentaneamente o meu eu, mas quando somos confrontados pela palavra, quando comemos a semente da salvação, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, entra em conflito. Entra em conflito. E aí, o nosso eu carnal não suporta mais a palavra de Deus. O nosso eu carnal começa a botar para fora, porque não suporta mais a palavra de Deus. Mas se nós mantermos firmes, se você, meu irmão, já está nessa situação de não aguentar mais a palavra de Deus, de estar preferindo esse alimento perecível que o inimigo tem para te oferecer, ainda há tempo de voltar atrás. Insista. Insista. Coma um pouco mais. Porções menores, mas insista. Para que você possa, então, ser alimentado, nutrido pela presença do Senhor. Não se deixe ser seduzido, ser enganado por este alimento que sacia o seu eu, mas te distancia da fortaleza do Senhor. Não se deixe ser enganado por falsos amigos. Falsos amigos. Na nossa história, né? Infelizmente, o urso, ele estava cansado, não aguentava mais andar, resolveu acreditar naquele soldado inimigo, né? E caminhar ao lado dele. E deixou o seu amigo águia. Salmo 1 nos diz, né? Que nós não podemos nos deter nos caminhos dos pecadores, nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter prazer na palavra do Senhor. Cuidado! Cuidado com seus falsos amigos. Se não tem te ajudado a permanecer firme na presença do Senhor, inabalável na presença do Senhor, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando e trilhando no caminho do Senhor, se afaste em nome de Jesus, porque são pessoas que não querem o seu bem. São pessoas que, ao invés de te levar para a fortaleza que é o Senhor, te distanciarão deste caminho que é o Senhor. E isso nos leva à última sedução que o inimigo tem para nos dar. Trocam o caminho seguro pelo atalho.
pelo atalho. Mateus 7, verso 13. Olha o que diz Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Quem tem te conduzido? Quem tem te pegado pela mão e te conduzido? Para onde está te conduzindo? Está te conduzindo para a fortaleza do Senhor, que é um caminho estreito? Ou está te levando para um caminho largo, que é o atalho, que vai te levar às portas dos soldados inimigos, que vai te levar ao encontro do exército inimigo, vai te levar para a perdição, vai te levar para a destruição, vai te levar para a destruição. Nessa história nós aprendemos que nós somos os soldados. Nós somos esses 3 soldados. E nós estamos enfrentando uma guerra. Deus nos fortalece, Ele é o Deus que nos fortalece para enfrentar esta guerra, nos dando a sua armadura, nos preparando um refúgio, nos dando alimento e mantimento, nos dando um caminho. Ele nos fortalece. E nós precisamos estar de olho, atentos, para não trocarmos a fortaleza do Senhor pela barraca do inimigo. Para não trocarmos o alimento nutritivo da palavra do Senhor pelos manjares do mundo, pelos prazeres do mundo, pelos banquetes que o mundo tem para nos oferecer. Nós não podemos trocar o caminho seguro que é Jesus Cristo pelo caminho largo que o mundo tem para oferecer. Nós não podemos trocar amigos preciosos que nos levam para a presença do Senhor, que nos levam para um lugar seguro, que nos confrontam e nos puxa a orelha quando necessário, por amigos que nos distanciam da presença do Senhor. Deus nos fortalece. Deus é o Deus incomparável que nos fortalece. Nós somos esses soldados. Em qual situação você se encontra? Em qual situação você se encontra? O inimigo das nossas almas não está satisfeito conosco. E ele está a todo instante buscando uma oportunidade para nos derrotar, para nos destruir. Mas, como diz Efésios 6, que nós lemos no capítulo 13, se nós nos apropriarmos da armadura de Deus para vencer o dia mal, para resistir ao dia mal, venceremos tudo e estaremos inabaláveis na rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos e se apresente diante do Senhor mais uma vez. Oremos. Santo, eterno e glorioso Deus, te louvamos, ó Pai, te exaltamos, porque Tu, ó Deus, é o Senhor que nos fortalece. Tu, ó Pai, é este Deus maravilhoso que fortalece a todos nós, que nos dá, ó Pai, nos disponibiliza uma armadura que nos permite sair vitoriosos de toda e qualquer situação. Tu és o Deus, ó Pai, que nos preparou, ó Deus, um refúgio certo, um refúgio, ó Pai, uma fortaleza intransponível que é a Tua presença. Tu és o Deus que nos preparou um alimento precioso que nutre as nossas almas e nos dá, ó Pai, nutriente suficiente para vencermos, ó Deus, e continuar a nossa caminhada em Cristo. Tu nos dá, ó Pai, um caminho precioso que é a pessoa de Jesus Cristo que nos leva a essa fortaleza que é o Senhor. E nós clamamos a Ti, ó Deus. Não nos deixe, não permita que nós sejamos seduzidos, ó Pai. Seduzidos, ó Deus, ao ponto de trocar uma fortaleza intransponível, um castelo intransponível, por uma cabana de palha, que o vento bate e derruba, que o vento sopra e leva ao chão e é grande a sua ruína. Não nos deixe ser seduzidos a trocar este mantimento precioso que é a Tua palavra, que é amarga muitas vezes porque nos confronta para nos aperfeiçoar. É amarga porque nos molda conforme o Teu caráter. Não nos deixe, ó Deus, ser seduzidos a trocar esta palavra bendita por alimentos, ó Deus, que são até
saborosos para a carne, mas nos leva à destruição. Não permita, ó Deus, que nós venhamos a trocar o caminho estreito que leva à salvação, que é Cristo Jesus, pelo caminho largo das facilidades da vida. Não permita que nós sejamos seduzidos, ó Deus, por falsos amigos, que não nos traz nenhum tipo de benefício, que não nos ajuda a trilhar, a caminhar na Tua presença, mas que nós estejamos rodeados de pessoas, ó Deus, fiéis ao Senhor, que estão dispostas a caminhar conosco dia após dia. Pai bendito, clamo a Ti, ó Deus, que onde esta palavra chegar, o Senhor possa se fazer presente, que vidas possam ser salvas, que vidas possam ser transformadas pela presença do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, te glorificamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez, com o coração grato, eu quero te agradecer, com o coração cheio de gratidão e de alegria por você estar aqui conosco, por você estar me acompanhando. A minha oração é que o Senhor te abençoe ricamente, que Ele se faça presente na sua vida, que Ele continue te fortalecendo. Creia, Ele não te abandona. Jesus não nos deixou órfãos. Ele nos mandou o Consolador que habita em nós. Então, que Ele continue te fortalecendo. Se aproprie dessa armadura do Senhor, que a vitória é certa no nome de Jesus. Porque Deus nos faz mais que vencedores na presença dEle. Portanto, que o Senhor te abençoe e te guarde ricamente a todo instante. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança de estar me ouvindo. Muito obrigado por compartilhar o amor de Deus. Muito obrigado por se fazer instrumento nas mãos do Senhor. E se faça realmente cada vez mais disponível na mão do Senhor para conduzir outros, para ser como águia nessa história que nós lemos, que ajuda os seus amigos na caminhada diária, na caminhada para alcançar o porto seguro que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Boa noite, Dinalva, boa noite, Tiago, boa noite, Tia Zuleide, que está nos assistindo. Que o Senhor abençoe todos vocês. Você que está me assistindo de outras plataformas, que o Senhor te abençoe continuamente. Eu sou o pastor Rodson. É um prazer enorme estar falando com vocês. Que vocês possam estar certos que vocês fazem parte das minhas orações diárias e que, em nome de Jesus, Ele possa estar ajudando vocês em cada luta que vocês estejam enfrentando. Que o Senhor abençoe vocês ricamente. Eu sou o pastor da Igreja Batista Boas Novas. Domingo às 9 estaremos aqui, falando e estudando mais um pouco a respeito de João. Continuamos estudando o Evangelho de João. À noite nós temos culto presencial na QNR, temos culto online, BBN online. Você é nosso convidado a estar conosco, a estar assistindo. Vanessa, amém, Vanessa, boa noite, Vanessa, o Carlos, os meninos, saudade de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente noite na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe vocês ricamente. Deus abençoe, meus irmãos. Até domingo de manhã, em nome de Jesus.